paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos possam ter acordado com as misericórdias do Senhor sendo renovadas na vida de vocês. Eu quero agradecer a Deus por até aqui, Ele ter cuidado de mim, ter cuidado da minha família, né? Quero pedir também, né, de antemão, que as pessoas que não forem inscritas no meu canal, né, se estiver vendo essa mensagem, clica lá naquele botão vermelho inscrever-se e clica também no sininho em todas, porque aí todas as vezes que tiver mensagem nova vai aparecer para você. Ontem eu estava ouvindo uma pregação, eu vim aqui para falar uma breve reflexão para vocês do que eu ouvi ontem. Eu estava arrumando a cozinha e aí meu marido ouvindo essa pregação na sala e eu comecei a ouvir. E aí parece que eu fui tocada, sabe, por aquilo, para mim falar, porque eu não tinha nem mensagem para mim trazer aqui para vocês. E é igual eu sempre falo, né? Eu gosto de sentir alguma coisa, assim, de uma mensagem, alguma coisa, Deus me dá um sinal para eu poder estar falando. Porque eu acredito que as pessoas que venham até um canal, até para ouvir uma mensagem de Deus, ela vem esperando, às vezes, algo, né, da parte de Deus. E por isso que eu não gosto de falar muito assim de mim mesmo, tipo assim, eu quero falar qualquer coisa, eu vou abrir a Bíblia aqui e vou falar. E eu não gosto, né? Então, eu estava ouvindo a pregação e o pregador chama John MacArthur. E ele pegou e estava falando assim que não tem como ninguém se achegar a Deus, uma pessoa, né, falar que aceitou a Cristo, aceitou a Jesus, ou que se achegou a Deus, né, ou para ele ter salvação, se ele não conhecer Jesus, se ele não conhecer a palavra de Deus. Não tem como. Porque imagina, aí eu peguei e comecei a refletir. Eu falei assim, por isso que... E aí eu senti tocada por 2 versículos. Quando eu ouvi ele falando isso, que não tem como uma pessoa ser salvo, ou não tem como uma pessoa conhecer a Cristo, se ela não ler a palavra, se alguém não pregar para ela, se alguém não falar para ela do amor de Cristo. Não tem como, né? A pessoa ela não vai por si só aceitar Jesus, ela por si só vai começar a pegar a Bíblia e vai ler. Não. A pessoa às vezes ela vai ter que ouvir. Por isso que quando o Senhor Jesus falou para os discípulos aquela passagem que ele falou assim, ide e pregai o meu evangelho. Ide e pregai o que? A minha palavra. Por quê? Para as pessoas conhecerem a ele. Porque se você não tiver um conhecimento, se não tiver alguém pregando, alguém falando do amor de Cristo, alguém te mostrando, alguém falando, lê a Bíblia, mostrando, ensinando, você não vai saber do amor de Cristo. Como você vai conhecer Jesus se alguém não te falar, né? Se alguém não te ensinar do amor dele? Então, outro versículo também que não foi só esse também, né? Que fala assim, ide, né? Ide e pregai o meu evangelho. Tem aquele versículo também que fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como você vai conhecer a verdade? Aprendendo de alguém te ensinando a respeito da verdade, que é Jesus Cristo. Amém? Então, não é à toa, né? Então eu fiquei muito assim feliz, porque eu falo assim, não é à toa que tem os versículos, que a palavra de Deus, ela se encaixa direitinho, né? Quando Cristo falou, ide pregai o evangelho, quando ele fala também, conhecereis a verdade vos libertará, é isso. Então não tem como uma pessoa conhecer a Cristo se ela não estudar. Imagina, se ela não saber, se alguém não pregar para ela, se alguém não falar para ela, né? Os nossos filhos conhecem o amor de Cristo, conhecem Deus, por quê? Porque algum dia os nossos pais, nós conhecemos, porque os nossos pais falamos do amor de Cristo para nós, ou nossos avós, ou nossos amigos, ou alguém, ou você ouviu numa igreja. Sempre é assim. Ninguém vai conhecer a Deus, a Cristo, do nada. Eu tô aqui, do nada, sentada aqui, ninguém vai me falar nada, eu vou conhecer a Cristo. Não tem como, né? Não tem como. Então, essa palavra é muito abençoada, né? Que essa reflexão fica para vocês, né? Assim, não é só uma reflexão, é a palavra de Deus,
né? E a palavra de Deus, ela é viva. Quando eu falei da gente aprender, por exemplo, se você está na escola, né? Você só vai aprender alguma coisa. Por quê? Porque ali tem pessoas que estão te ensinando. Ali tem professores que estão te ensinando aquilo. Então você vai aprender. Se você é um médico hoje, se você é um dentista, um farmacêutico, um biomédico, se você é um advogado, qualquer uma das profissões que existe aí, você só está exercendo essa profissão porque algum dia um professor, alguma pessoa te ensinou a respeito dessa profissão. Senão você nunca ia aprender. E do amor de Cristo é a mesma coisa. A gente sempre tem que ter uma pessoa nos guiando, uma pessoa nos ensinando o amor de Cristo, e depois que essa pessoa mencionar a palavra de Cristo, aí a gente vai começar a pegar a Bíblia, estudar, né, ouvir pregações, aí sim, né, a gente vai começar a pegar sozinho às vezes, mas no começo a gente tem, antes do conhecimento, né, a gente tem que aprender de alguém, né, sobre o amor de Cristo e saber que é através do conhecimento, né, esse conhecer a verdade vos libertará, que você vai ser salvo, e para ser salvo é somente em Cristo Jesus. Não tem outra forma de você ser salvo se não for em Cristo Jesus. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.